Palmeiras goleia São Paulo e diminui diferença para o líder Flamengo, que joga hoje. É agora no Mundial News. Olá, boa noite para você. A taxa de desocupação no Brasil fechou o trimestre encerrando setembro em 11,8%, uma leve queda em relação tanto ao trimestre anterior, finalizado em junho, quando 12% da população estavam sem trabalho, quanto ao trimestre que acabou em setembro do ano passado. Os dados foram apresentados hoje pelo IBGE. O contingente de desocupados soma 12 milhões e meio de pessoas, uma diminuição de 251 mil pessoas. Já a população ocupada atingiu 93,8 milhões, um aumento de 459 mil pessoas. E foi sancionada hoje a lei que obriga o SUS a oferecer exame de diagnóstico de câncer em até 30 dias. As novas regras entram em vigor em 180 dias. Atualmente, a lei já determina ao SUS que o primeiro tratamento deve ser ofertado ao paciente com câncer num prazo de 60 dias após o diagnóstico. Agora, com esse diagnóstico mais rápido, o processo para início de tratamento deve ser ainda mais ágil. E a Defesa Civil interditou um edifício de 6 andares em Fortaleza por risco de desabamento. Os moradores do condomínio tiveram que deixar as suas casas. Alguns moradores já haviam saído do local ontem à tarde quando ouviram estalos na estrutura e tiveram medo do local desabar. A interdição do edifício, que fica no bairro de Fátima, ocorre 2 semanas após o desabamento do prédio Andréa, também em Fortaleza. O condomínio Andréa tinha colunas de sustentação mal conservadas e passava por obras antes do momento do desabamento. 12 pessoas morreram nesta tragédia. E o assunto agora é a Operação Lava Jato, o acordo de delação premiada de Léo Pinheiro, ex-presidente da construtora OAS, foi divulgado hoje e determina que ele pague a quantia de 45 milhões de reais. O empreiteiro foi condenado em 5 ações penais na Justiça Federal do Paraná relacionadas à operação. Este valor, segundo o acordo, será dividido em 3 partes: 20 milhões de reais de multa, 20 milhões de reparação do dano e 5 milhões de multa penal. Léo Pinheiro está em prisão domiciliar desde 17 de setembro com o uso de tornozeleira eletrônica. Ele estava preso desde setembro de 2016. E falando agora de uma outra operação também da Polícia Federal, que foi realizada junto com a Agência Norte-Americana de Imigração e prendeu nesta quinta-feira em São Paulo Saifullah Manum, considerado o maior contrabandista de imigrantes do mundo. Outras 7 pessoas foram presas suspeitas de participar da organização criminosa que levou ilegalmente quase 200 pessoas da Ásia para os Estados Unidos, passando pelo Brasil. Ele tem permanência de refugiado e mora há 6 anos no bairro do Brás, na região central de São Paulo. É dono de uma agência de turismo e de um mercado e tem diversas empresas que ele contratava em nome de terceiros, além de várias contas em nome de terceiros também. Foram cumpridos 8 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão nesta grande operação contra a imigração ilegal e lavagem de dinheiro que envolveu 20 países da América. E falando agora de Enem, dos mais de 5 milhões de inscritos confirmados no Exame Nacional de Ensino Médio 2019, 47% farão a prova pela primeira vez. Segundo o INEP, houve um aumento significativo de novatos nesta edição. Por isso, preparamos uma reportagem especial com dicas valiosas. Há 3 dias do Enem, a preocupação com a prova é evidente. O exame é feito tanto por alunos treineiros quanto por aqueles que querem ingressar na universidade pública. A prova ainda garante bolsas em programas educacionais e instituições privadas. Por isso, a preparação exige determinação do aluno. Então, o Exame Nacional é uma prova de grande responsabilidade e de grande abrangência. Por isso, em parte, a preocupação é bem-vinda. É claro que, às vésperas da prova, o que mais esse estudante precisa fazer é ter tranquilidade e ler muito bem os enunciados. Lucas está em busca da Faculdade de Engenharia Elétrica
e garante que ter se preparado traz segurança na hora da prova. Quanto menos você tentar aprender as coisas agora, vai ser melhor para você no final, porque a pressão agora é que vai contar, o nervosismo é que vai manter você fora ou dentro da faculdade ano que vem. Uma das partes mais temidas do Enem exige, além da interpretação de texto, muita leitura. A redação é um dos principais obstáculos enfrentados pelos candidatos. Esse ano vai ser muito incerto do que vai cair na redação. Então tem que ficar esperto e ter um repertório bem amplo porque o que cair a gente tem que saber, né? O ideal é que ele tenha feito redações ao longo do ano. No formato dissertativo argumentativo, uma redação acima de 20 linhas, 22 linhas. Isso é o ideal. E para quem quer estar confiante no dia da prova, vai aí uma dica valiosa. O que o indivíduo deve fazer é ter uma boa leitura, buscar as palavras-chave, e você sempre tem palavras-chave, e olhar as questões fáceis. Enem prioriza, nas suas respostas, aquelas questões que são consideradas fáceis. Tem maior nota agregada a essas questões. Então eu tenho que resolvê-las com tranquilidade. Começamos o Giro Mundial desta quinta-feira com notícias do pedido de impeachment contra o presidente estadunidense Donald Trump. Foi aprovado hoje na Câmara uma resolução que estabelece os próximos passos no processo de deposição do político. O placar final foi de 232 votos a favor e 196 contra. O presidente do Chile disse na manhã de hoje que a Espanha se ofereceu para sediar a Conferência do Clima da ONU. O político afirmou esperar agora que a entidade responda à solicitação de mudança. Além deste evento, o governo chileno também cancelou a reunião do Bloco Econômico dos Países do Oceano Pacífico, a APEC. Ambas as solenidades ocorreriam em dezembro. Indo para o continente asiático, 5 pessoas morreram hoje em novo terremoto de 6,5 graus de magnitude na escala Richter. Este é o terceiro tremor de grande intensidade na região em menos de um mês. Várias cidades cancelaram aulas e fecharam os comércios com medo de novos tremores. Na terça-feira desta semana, o abalo sísmico matou 8 pessoas. No Japão, o incêndio atingiu o castelo de Shuri na madrugada de hoje. O local é considerado patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. O prédio principal e outra construção adjunta foram totalmente destruídos pelas chamas. Construído há 500 anos, esta é a segunda vez que o espaço é consumido pelo fogo. A primeira foi durante a Segunda Guerra Mundial. As causas ainda estão sendo investigadas. Fechando o Giro Mundial, o grupo Peugeot, Citroën e Fiat anunciaram hoje mais detalhes das negociações de fusão. Caso o acordo seja firmado, o grupo deve se tornar o 4º maior fabricante de automóveis do mundo. Segundo o comunicado divulgado pelas empresas, o novo conjunto seria dividido em partes iguais entre os acionistas. Apesar das origens italianas, americanas e francesas, a nova empresa deve ser sediada na Holanda. E no próximo bloco vamos falar de esporte, com destaque para a nova rodada do Campeonato Brasileiro. Os detalhes daqui a pouquinho. As casas abriram. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. Uma boa escola pode transformar o futuro dos seus alunos. Mas quantos vão seguir a profissão dos seus sonhos? Se depender da gente, todos. É para isso que existe a prova do SAEB, para o Ministério da Educação avaliar a qualidade da educação básica e saber o que precisa melhorar. Pais, incentivem seus filhos a fazerem a prova. Estudante, você é fundamental para essa transformação. Compareça. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
E agora é hora de falar de esporte. Nova rodada do Campeonato Brasileiro com destaque para a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo. Marcos de Pato traz os detalhes. Boa noite para você. É verdade, Thaís. Boa noite a você que nos assiste. No jogo mais esperado da 29ª rodada, o Clássico Paulista entre Palmeiras e São Paulo, só um time jogou. O Verdão sobrou contra o Tricolor, marcou 3 gols no rival e diminuiu 3 pontos para o líder Flamengo. Vamos ver os gols. Com 11 minutos de jogo, os donos da casa abriram o placar. Depois da bobeada da defesa são paulina, Bruno Henrique aproveitou o rebote do goleiro Thiago Volpe e marcou para os mandantes. Também de cabeça, o volante Felipe Melo aumentou a vantagem do Verdão na reta final do primeiro tempo. E já na etapa final, o Palmeiras chegou ao 3º gol. William arrancou com a bola e deixou Gustavo Scarpa de frente para o goleiro do Tricolor, que nada pôde fazer para evitar o 3º do Alviverde. 3-0 placar final. Aí já o outro time paulista que jogou nessa quarta-feira e perdeu a partida e a oportunidade de se reaproximar do G4 foi o Corinthians. No estádio Rei Pelé em Maceió, o timão foi superado pelo CSA por 2-1. Diante de um bom público, os donos da casa saíram na frente do placar aos 24 minutos de jogo com o gol de Apodi. No finalzinho do primeiro tempo, o Corinthians chegou ao empate nesse bonito chute de Pedrinho. E na etapa final, Ricardo Bueno marcou de cabeça o gol da vitória do time alagoano. CSA 2, Corinthians 1. No Castelão, o Ceará bateu o Fluminense por 2-0 na briga para se afastar da zona de rebaixamento. Bergson colocou o Vozão na frente aos 13 minutos de jogo. E já nos acréscimos da partida, Matheus Gonçalves fechou o placar para os cearenses, 2-0. Tá, então, dos 6 jogos disputados nessa noite de quarta-feira, em 3 os visitantes levaram a melhor. Chapecoense, Fortaleza e Grêmio foram os visitantes indesejáveis da abertura da rodada. Em São Januário, o Vasco marcou o primeiro na cobrança de falta do meia Guarim, aos 8 minutos de jogo. A reação gremista começou com a mão do técnico Renato Gaúcho. PP, que havia entrado no jogo há 3 minutos, marcou o gol de empate do tricolor gaúcho aos 32 minutos. No começo do segundo tempo, o Everton Cebolinha virou o placar para o Grêmio. E aos 22 minutos, Luciano marcou o 3º dos gaúchos para fechar o placar. Vasco 1, Grêmio 3. Esse também foi o placar da vitória do Fortaleza diante do Avaí na ressacada. Depois do bate-rebate na área da equipe catarinense, que tinha tudo para terminar com um golzinho feio, olha só o que aprontou o zagueiro Paulão. Golaço! Os donos da casa empataram a partida no começo da segunda etapa, com o gol de Vinícius Araújo. Mas logo em seguida, Romarinho colocou Fortaleza de novo na frente. E aos 32 minutos, o árbitro marcou pênalti para o time cearense. Wellington Paulista cobrou e fechou o placar. Avaí 1, Fortaleza 3. Já a outra equipe catarinense venceu na rodada e fora de casa. Com um gol em cada tempo, a Chapecoense bateu o Atlético Mineiro na Arena Independência. Depois da cobrança de escanteio, o Henrique Almeida abriu o placar logo aos 6 minutos de jogo. E no segundo tempo, história parecida, com gol marcado logo no comecinho. Dessa vez, Everaldo balançou a rede. Atlético 0, Chapecoense 2. E hoje tem o complemento da rodada com a disputa de 4 jogos. Às 7h15 da noite tem Santos e Bahia na Vila Belmiro. Um pouco mais tarde, o líder do Brasileirão entra em campo no estádio Serra Dourada. Goiás e Flamengo jogam às 8 da noite. E às 9h30 da noite, mais 2 partidas. A reedição da final da Copa do Brasil entre Internacional e Atlético Paranaense no Beira-Rio. E no Engenhão, Botafogo e Cruzeiro se enfrentam. E esses são os destaques do esporte dessa quinta-feira, Thaís. Volto com você. Muito jogo ainda pela noite para o final de semana, né? Marcos de Pato, uma boa noite. Então amanhã traga os resultados desses jogos para a gente.
E olha só, no próximo bloco você confere como fica o tempo em todo o Brasil nesta sexta-feira, final de semana se aproximando, e tem ainda a última reportagem da série 7 Pecados Capitais. Hoje é dia de falar sobre luxúria. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. Obrigada. É uma honra assumir a presidência dessa empresa. Eu queria agradecer ao diretor jurídico, à diretora financeira, à diretora de marketing e ao... Você tem prova do Enem hoje, né, filha? Oi? A prova do Enem é hoje, né? É hoje. Para realizar o seu sonho, você precisa fazer a prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação da inscrição, leve caneta esferográfica transparente de cor preta e não se atrase. Final de semana se aproximando, então veja agora como fica o tempo em todo o Brasil nesta sexta-feira. Na sexta-feira, as chuvas perdem intensidade ao longo do dia e se tornam mais isoladas. No entanto, no período da noite, instabilidades trazem potencial para temporais na metade norte do Rio Grande do Sul e nos estados de Santa Catarina e do Paraná. Alerta também para tempestades localizadas no estado de São Paulo. No restante do país, sem alterações expressivas. Curitiba deve ter mínima de 17 graus, Porto Alegre de 18 e Belo Horizonte de 22. Em Cuiabá e Campo Grande, a máxima chega a 37 graus. No Rio de Janeiro, a 33 e em São Paulo, a 29. E hoje você confere a última reportagem da série 7 Pecados Capitais. Dia de falar sobre luxúria. Muita gente associa esse pecado ao luxo, mas é importante frisar que o significado verdadeiro da palavra luxúria não tem nada a ver com luxo. Luxúria é a corrupção do próprio corpo, tem a ver com prazer e sensualidade. Ela está ligada a um desejo intenso pelo corpo e pelo prazer carnal. Ambição. O desejo intenso de conseguir algum objetivo faz parte da personalidade de praticamente todos nós. Afinal, é algo que buscamos para nos sentirmos realizados. Mas isso pode virar um problema quando a ambição ganha proporções maiores e muda de definição. A ganância. Todo mundo tem vontade, todo mundo tem, né? A questão é quando, na verdade, se deixa levar por esse excesso. Né? Não é condenável o fato de ter o desejo de ter, o apetite de ter a vontade, né? O que era considerado como pecado era justamente o desvio, ou mais exatamente o excesso, né, que se dá justamente à luxúria. Luxúria, um dos 7 pecados capitais. É definido pela busca excessiva por prazeres por meio da posse. E não é apenas material, mas também carnal. Todo mundo tem as suas fantasias, né? Então você geralmente vai procurar um local, pessoas que tenham as mesmas formas de pensar que a sua. Você vai procurar um ambiente onde existam pessoas que pensem da mesma maneira que você, que participem das mesmas ideias e mesmas fantasias. Uma maneira de evitar esse pecado é procurar relacionamentos profundos e duradouros. Mas quando a luxúria está presente, nem mesmo os casais estão livres. E aí, acabam buscando meios de extravasar. Tem pessoas que vêm aqui, às vezes, para esquentar o casamento mesmo, né? Pegar um clima, pegar um pimenta e ir para casa e
se divertir, esquentar a relação. Né? Essa luxúria, esse desejo exacerbado, a pessoa é cometida por essa emoção, ela não tem controle, muitas vezes até da razão que ela, né, coloca na execução de atividades, e enfim, o raciocínio dela é afetado. Então, muitas vezes, ela age sem pensar nas consequências, e quando a gente age sem pensar nas consequências, independente de luxúria ou não, a gente sabe que o resultado pode nos afetar de maneira negativa. Além desse desejo do prazer carnal, a luxúria também tem outra característica, esta mais relacionada ao status social. Uma busca que já não é apenas para a autorrealização, mas para ficar em evidência em relação aos outros. A gente quer parecer bem ao outro, a gente não quer sair na rua e ficar sendo falado, nossa, que aparência esquisita, que roupa feia. A maioria de nós, pelo menos, não quer. Mas eu acho importante observar até que ponto isso é normal e até que ponto isso começa a trazer prejuízo. Muitas vezes é isso que acaba acontecendo quando existe uma busca desmedida pelo destaque perante a sociedade. E esse desejo egoísta geralmente está relacionado ao poder e à riqueza. À medida que o ser humano vai progredindo e financeiramente, ele sempre vai buscando mais conforto em todos os itens, né? Viagem, ele quer viajar melhor, ele quer um carro melhor, ele quer um imóvel melhor. Isso faz parte do ser humano. Ele vai adquirindo condições e vai sempre buscando mais. Em geral, o suficiente não faz parte do vocabulário das pessoas gananciosas. Tão pouco bom. Elas querem o que tem de melhor, seja para morar. É a maneira de viver bem, segurança também, de qualidade de vida, conforto. Então é uma série de coisas que agregam para onde todas essas coisas acabam fazendo que você tenha uma qualidade de vida melhor. Seja para se vestir ou cuidar da beleza, afinal a apresentação pode dizer muito sobre o status. Tem cliente nossa que vem todo dia no salão. Então ela vem nem que seja para fazer uma escova, mas ela vem todo dia porque a aparência dela é o primordial, é o que ela quer em primeiro lugar. Para essas pessoas, até mesmo um programa como um jantar acaba virando um evento, uma oportunidade para medir poder com os outros. Bom, esse público gosta de comer bem e gosta de beber bem, né? Vamos resumindo assim. Com a vitrine virtual proporcionada pelos diferentes canais da internet, a luxúria ganha ainda mais evidência. Esse tipo de comportamento é cada vez mais observado nas redes sociais. O nosso ego, ele tem as fragilidades dele, é importante reconhecer. Acho que tanto para a pessoa que é o digital influencer ou que está lá postando na rede social, quanto para as pessoas que estão assistindo isso, que estão consumindo isso. Porque se passa a impressão de que todo mundo é perfeito, quando na verdade não é. E essa máscara da felicidade, do sucesso, pode esconder uma pessoa com problemas ou alguma deficiência emocional. Algo que a pessoa está tentando suprir e tentando suprir isso materialmente, ela nunca vai conseguir suprir emocionalmente. Nesses casos, um acompanhamento psicológico pode ajudar a pessoa a entender o que está de fato faltando na vida dela e buscar preencher esse vazio com o que realmente tem sentido. É importante procurar um profissional para avaliar mesmo o caso e dependendo dessa avaliação psicológica, psiquiátrica que a gente fizer, sim, a maioria dos casos tem tratamento. O tratamento psicológico, por exemplo, ajuda muito em aspectos de personalidade disfuncionais. Não necessariamente isso quer dizer que o psicólogo ou a psicóloga vai mudar a sua personalidade, mas é como se fosse alguém ajudando a moldar a sua personalidade. O desejo, nem sempre a gente consegue extinguir, os desejos são incontroláveis. O tratamento, né, com a psicoterapia, ele visa redirecionar esses desejos, né? A gente identifica o que está desencadeando, então, essas vontades exacerbadas, exageradas, e a gente redireciona isso, a gente muda esse comportamento. Então, se a compulsão é por compra, é por sexo, é por bebida, por qualquer outro tipo de coisa, a gente pode redirecionar, por exemplo, para uma atividade física, para um tratamento, para um hábito mais saudável.
Aí você conferiu então a última reportagem da série Os 7 Pecados Capitais, e nós do Jornal Mundial News esperamos que essas reportagens possam ter ajudado você de casa a rever um pouquinho seus conceitos e melhorar o seu comportamento no dia a dia. O Mundial News hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Lembrando que segunda-feira estamos em horário novo, a partir das 7 da noite. Eu espero você amanhã ainda às 6h30. Uma boa noite. Agora você também pode acessar o conteúdo da Rede Mundial pela internet. Acompanhe